A Cummins acabou de lançar uma bomba que está abalando toda a indústria do transporte rodoviário de carga. Um motor a gás natural de queima limpa, entregando torque massivo, emissões ultrabaixas e custos de combustível que cortam as contas de diesel pela metade. Tudo isso sem sacrificar potência. Isto não é propaganda de marketing. Isto é uma revolução escondida à vista de todos. E muda tudo o que você pensava saber sobre transporte pesado. A arma secreta da Cummins não é um caminhão novo. É o coração pulsante do futuro, o próprio motor. Não pisque. Clique em gostei e se inscreva agora, porque o que vem a seguir vai redefinir a estrada para sempre. Os motores eram supostos ser o gargalo. Todos diziam isso. Todos acreditavam nisso. A conversa era sempre sobre diesel, como torná-lo mais limpo, fazê-lo funcionar mais frio, esticar a eficiência só um pouquinho mais. Aquele era o jogo. Aquela era a corrida. Mas enquanto o mundo discutia sobre filtros e aditivos de combustível, algo mais estava acontecendo nos bastidores. Não em público, não em conferências de imprensa. Dentro de uma baía de desenvolvimento à prova de som selada, em Columbus, Indiana, a Cummins estava construindo algo que não apenas desafiava as regras, mas as reescrevia. Não começou com um avanço. Começou com uma pergunta. Por que ainda estamos lutando contra o mesmo velho inimigo? Picos de emissões, volatilidade do combustível e projetos com muita manutenção. E se o problema real não fosse a fonte de combustível ou mesmo seu processo de combustão, mas a maneira como a energia se move através do próprio motor? Foi aí que a tecnologia avançada de gás natural entrou. Não como um substituto, mas como uma redefinição, música capaz de entregar torque massivo instantaneamente sem estrangular o fluxo de ar. No início, era teórico. Um artigo acadêmico aqui. Um motor de teste de pequeno cilindro ali. Mas então algo se encaixou. Os engenheiros da Cummins encontraram uma maneira de resolver a maior falha do gás natural, o atraso na ignição sob carga pesada. Normalmente, motores a gás não podem entregar a mesma tração bruta do diesel sem sacrificar a eficiência. Mas, ao reestruturar a câmara de combustão com um padrão de turbilhão de alta turbulência proprietário e combinando com temporização de injeção precisa de microsegundos, eles desencadearam o que agora chamam de entrega de torque por pulso. O resultado: potência sob demanda, sem atraso, sem desvanecimento, sem pontos de estrangulamento do fluxo de ar. Foi como passar da manivela manual para a partida instantânea, mas para o transporte de carga total. E isso mudou tudo, porque agora o fator limitante não era a distância que um caminhão poderia percorrer. Era o quanto ele poderia mover e quão rápido. Potência de tração semelhante ao diesel com a suavidade de uma turbina. Capacidade de carga megapareada com custos operacionais totais mais baixos. E a Cummins tinha isso funcionando não em um banco de dinamômetro, mas em caminhões classe 8 em escala real, escondidos à vista de todos, rodando rotas de longa distância com pinturas de frota disfarçadas enquanto todos os outros ainda tentavam ajustar as fórmulas a diesel da década passada. Dentro do laboratório de resistência de alto torque da Cummins, os números nunca deveriam vazar, mas vazaram. O que eles mostraram não foi apenas progresso, foi um salto. Torque de pico atingindo 1.850 libras-pé a apenas 1.000 rotações por minuto, entregue com 90% menos emissões de óxido de nitrogênio do que o padrão da EPA para 2027. Isso não é mais um motor. É uma detonação controlada canalizada através de um mapa de combustível adaptativo inteligente o suficiente para ler carga, inclinação e clima e ajustar em milissegundos e ainda assim fresco, estável, repetível. O X-15N não superaqueceu durante subidas contínuas de colinas. Não precisou de intercolers massivos. Na verdade, sua eficiência melhorou sob carga sustentada pesada. A maioria dos motores a diesel perde eficiência quando as temperaturas do escapamento ultrapassam 450 graus Celsius, force-os mais, e o desgaste dispara. O X-15N. Ele próspera na carga térmica de pico porque o evento de combustão é projetado para estabilidade, não para ignição de força bruta. Isso graças a uma unidade de controle do motor de próxima geração executando o mapeamento PTD, entrega de torque por pulso. Ela não apenas dosa o combustível,
mas molda toda a sequência de combustão. Mesmo após o equivalente a 1,5 milhão de milhas na estrada, os relatórios do laboratório não mostraram perda mensurável na produção. Nem 1%. Mesma tração, mesma aceleração, mesmo tempo de atividade. São mais de 20 anos de transportes transcontinentais sem desvanecimento. E para Cummins, isso não foi uma presunção. Era um requisito. Porque o caminhão para o qual este motor estava indo não era uma peça de exibição. Não era uma construção personalizada de $200 mil. Era algo completamente diferente. A Cummins não apenas construiu um novo motor. Eles construíram uma classe inteiramente nova de caminhão em torno dele. Algo que a indústria ainda se recusa a acreditar que é real. Internamente, é referido como Projeto Titan. Publicamente, será lançado como Cummins X15N Prime. Preço: abaixo de $140 mil para um caminhão classe 8 totalmente especificado. Autonomia superior a 1.200 milhas com um único tanque de gás natural renovável. Tempo de reabastecimento: 5 minutos. Isso não é propaganda de marketing. Isso é o que já foi demonstrado nos campos de provas de curso fechado da Cummins em Indiana. Tanques cheios em menos tempo do que leva para pegar um café, graças a estações de criocompressão de alto fluxo combinadas com estabilização de fase de combustível de precisão. Este não é um salto teórico. É um salto prático e é escalável. Quando os CIOR selecionados de logística foram discretamente convidados a andar nos primeiros caminhões Titan de pré-produção, não lhes foi dito o que os movia, mas eles notaram algo. Este não era apenas mais um caminhão limpo. Essa coisa puxava como uma locomotiva. De 0 a 100 km por hora em menos de 20 segundos com uma carga total de 80 mil libras, silencioso na cabine, implacável na estrada. E não apenas uma vez, repetidamente, sem desvanecimento térmico, sem atraso no injetor, sem queda de torque. Os dieséis tradicionais perdem potência de tração quando o calor satura o sistema. O X15N. Ele simplesmente continuou transportando. E foi aí que a realização atingiu. Isso não era a Cummins alcançando. Era todo mundo ficando para trás. Porque enquanto os OEMs rivais ainda tentam vender caminhões a diesel de $200 mil que queimam combustível e fluido de escape, DEF, como água, a Cummins está se preparando para inundar o mercado com uma potência de queima limpa que iguala o torque do diesel, reduz os custos de combustível pela metade e reabastece em minutos. O choque não foi apenas que a Cummins construiu um motor mais limpo. O choque foi que eles o tornaram acessível. Não no futuro. Agora. Isso não era um protótipo. Já estava saindo de uma linha de produção modular e simplificada, verticalmente integrada. Cada componente projetado para implantação em massa, sem ligas exóticas, sem pontos de estrangulamento na cadeia de suprimentos no exterior, apenas eficiência construída nos Estados Unidos, envolta na silhueta do caminhão mais pronto para o trabalho da história. Ninguém estava pronto. Nem para o que viria a seguir. Porque enquanto o mundo se obcecava com proibições a diesel, penalidades de carbono e estações de carregamento para caminhões elétricos, a Cummins olhou para o outro lado, para um combustível tão negligenciado, tão comum que era praticamente invisível. Não porque faltasse energia, mas porque estava em todo lugar, muito comum para ser revolucionário. Até agora. Gás natural, abundante, de baixo carbono e facilmente renovável a partir de fluxos de resíduos agrícolas. Durante décadas, os céticos o descartaram para transporte de longa distância. Muito fraco, muito inconsistente, muito impraticável. Mas o mais recente sistema de combustão da Cummins virou o jogo usando um ciclo de queima de redemoinho ultra alto combinado com faseamento de injeção adaptativo. Os cilindros do X15N não se desgastaram sob carga pesada. Eles se acomodaram. Quanto mais funcionava, mais eficiente se tornava. Não degradação, ativação. Este novo motor não apenas reduziu a dependência do diesel. Ele eliminou a necessidade de complexos sistemas de pós-tratamento. Sem reposições de DEF, sem regenerações caras de DPF, sem dependência de aditivos de combustível importados, apenas potência bruta, escalável, de fonte doméstica,
refinada com temporização de ignição otimizada por inteligência artificial que se autoajusta para altitude, carga e clima em tempo real. Mas a reviravolta verdadeiramente disruptiva, calor. A única coisa que mata a eficiência do diesel desbloqueia o desempenho do gás natural. Quanto mais quente o X15N funciona, mais limpo e completo se torna seu ciclo de combustão. Sem risco de detonação, sem desvanecimento de potência, apenas eficiência maior, acelerada, não suprimida por temperaturas operacionais extremas em subidas desérticas, em transportes urbanos de parar e seguir com carga máxima. Este motor não apenas sobreviveu, ele prosperou. E com cadeias de suprimento de diesel rachando sob regulamentações ambientais e incerteza geopolítica, isso não foi apenas uma vitória técnica. Foi uma arma da cadeia de suprimentos. Um rechufle logístico. Uma demonstração de energia soberana que apenas a Cummins parecia preparada para empunhar. Então veio o momento em que ninguém acreditava. O único impedimento que todo gerente de frota jogava na cara da Cummins. Tempo de inatividade para reabastecimento. Sempre foi a mesma desculpa. Combustíveis alternativos são ótimos, mas não têm uma hora para encherem um cronograma. E assim, essa desculpa se desfez. Em uma demonstração para investidores a portas fechadas, a Cummins apresentou um único caminhão classe 8 Titan movido a X15N, sem cromados, pintado de cinza fosco, sem logotipos. Os engenheiros o puxaram para a baia, conectaram-no a uma bomba de gás natural de alto fluxo padrão, sem estação exótica, sem tubulação experimental, e acionaram o cronômetro. O que aconteceu a seguir não foi um truque, foi uma redefinição de referência. 5 minutos, não 50, não 30, 5 minutos para um tanque cheio. A plateia não comemorou, ela congelou. Porque as implicações eram sísmicas. Nenhuma construção de rede de reabastecimento de bilhões de dólares, nenhum plano de implantação de uma década. Apenas uma interface de combustível redesenhada e um sistema de estabilização de fase criogênica projetado para mover energia para os cilindros na densidade máxima sem desencadear picos de calor ou estresse no injetor. O segredo estava escondido nas linhas de transferência, microcaminhos autolimpantes, calibrados com precisão usando dinâmica de fluxo prevista por inteligência artificial, permitindo que o gás se comprima e estabilize antes de chegar ao tanque. Sem superaquecimento, sem vazamentos, sem bloqueio por geada nos acopladores, apenas fluxo bruto e ininterrupto absorvido com eficiência total. Pesquisas pós-demo revelaram um número que silenciou todos os céticos das frotas. 68% dos operadores disseram que seu maior medo com combustíveis alternativos era o tempo de inatividade para reabastecimento. Esse medo agora está morto. Mas não foi apenas velocidade. Foi resistência. Onde os motores a gás convencionais perdem eficiência com o desgaste. Deriva do injetor, erosão do assento da válvula, carbono na câmara de combustão, o mapeamento de ignição adaptativo do X15N fez o oposto. Cada ciclo recalibrou a temporização e a relação ar-combustível com precisão atômica, restaurando o desempenho como um sistema de autocura. Mesmo após o equivalente a 1,5 milhão de milhas na estrada sob carga pesada contínua, o motor reteve 100% da produção de torque. São décadas de serviço sem declínio. E isso não era teoria. A Cummins rodou o X15N sob simulações punitivas do mundo real transporte urbano de parar e seguir, subidas de 6% de inclinação com peso bruto máximo. Variações de temperatura ambiente de menos 30 graus Celsius a mais 55 graus Celsius e ciclos de carga de aceleração rápida projetados para imitar trabalhos de construção de alto estresse. Nenhuma vez a potência diminuiu, nenhuma vez a temperatura do injetor excedeu os limites seguros. O motor não apenas suportou o estresse, ele prosperou com ele. A recuperação de energia regenerativa também se tornou algo completamente diferente. O módulo cinético paraelétrico integrado da Cummins capturava a energia de frenagem e descida, armazenando-a em ultracapacitores a bordo para auxiliar o torque de arranque em rotas urbanas densas de entrega. Isso significava até 15% menos combustível queimado, não porque o motor trabalhasse mais, mas por reutilizar de forma inteligente o que normalmente seria desperdiçado. Desvanecimento térmico, eliminado. Sem mais resfriamento do motor. Por favor,
Mantenha o motor em marcha lenta. Os operadores podem rodar o X15N em carga alta contínua no calor do deserto, subindo passos de montanha ou através de tráfego de parar e seguir. E a curva de torque permanece plana. Sem atraso, sem reduções, sem muito agressivo, tente novamente mais tarde. Apenas potência de tração bruta e repetível sob demanda. E, ao contrário de outros protótipos de caminhões verdes, ainda trancados em laboratórios ou com preços de aeronaves experimentais, isso não era um conceito. Era real. Estava pronto para a produção. Foi construído para funcionar hoje. O combustível que o mundo do transporte rodoviário de carga uma vez descartou como uma solução de nicho acabou de quebrar as regras da logística de longa distância. E a Cummins já estava posicionando as frotas para construir seu futuro em torno dele. Mas construir o futuro exige mais do que avanços. Exige um novo tipo de campo de batalha. A revolução da Cummins não parou na ciência da combustão. Ela encontrou um lar, uma fortaleza, em um complexo imenso no corredor de frete de Oklahoma. Esta não era apenas outra fábrica de motores. Este era o Power Hub 1, a primeira unidade de produção construída exclusivamente para a plataforma de gás natural de queima limpa X15N. Cada centímetro foi otimizado para velocidade, eficiência e escala. Fora estava o lento e desperdiçador ciclo de usinagem dos blocos de diesel tradicionais. Em vez disso, a Cummins implantou um processo de torno de precisão de fundição a seco que reduziu o uso de água em 90% e cortou o tempo de usinagem pela metade. Nesta fábrica, 250 mil motores completos sairiam da linha todos os anos, usando apenas uma fração da pegada das plantas de diesel convencionais. Integração vertical encontrou precisão robótica em uma coreografia dirigida por inteligência artificial. Linhas de montagem de torque totalmente automatizadas lidavam com 95% da produção, com técnicos humanos focados apenas em inspeção de precisão e manutenção de resposta rápida. Isso não era apenas automação. Era uma arma industrial projetada para superar a produção de todos os rivais no mercado. E a logística? Relâmpago. Os primeiros motores totalmente montados saíram da fábrica em 48 horas após a fundição, uma velocidade que destruiu as normas da indústria e expôs as fraquezas dos concorrentes presos em ciclos de produção de 4 a 6 semanas. Esta instalação não estava apenas fazendo motores. Estava reescrevendo as regras da mobilidade de carga e da independência energética. Mas a Cummins sabia que uma fortaleza não era suficiente. Então, eles planejaram um enxame, uma frota global de micro-hubs embutidos diretamente nos principais corredores de transporte. Até 2026, 20 locais já estavam em construção na América do Norte, Europa e Ásia. Até 2028, a meta é 75 micro-hubs, cada um capaz de produzir 100 mil X15NS anualmente. Isso não era centralização. Era uma rede de produção descentralizada, enxuta, flexível e resistente a pontos de estrangulamento geopolíticos. Cada hub era totalmente autônomo, guiado por sistemas de inteligência artificial que sincronizavam a produção com a demanda de frete em tempo real. Esse modelo contornou a lenta cadeia de suprimentos centralizada de diesel e eliminou a necessidade de envio de motores de longa distância. A produção era local. Os custos caíram, as tarifas desapareceram, as barreiras regulatórias desmoronaram. Não era apenas uma rede de fábricas. Era um organismo de oferta vivo e respiratório, com a Cummins em seu núcleo. E o que isso significa? Quando você entra na rodovia com 40 toneladas atrás de você, tudo. No momento em que você pisa no acelerador, a tração é instantânea. Torque que esmaga o lag do turbo na irrelevância. Sem atraso, sem desvanecimento, sem desculpas. É potência de força industrial bruta entregue com precisão cirúrgica. A curva de torque do X15N permanece plana sob carga máxima, desde o primeiro pé fora da linha até o último trecho de uma subida de montanha. Leve-o para inclinações íngremes com carga total, ultrapasse o tráfego mais lento na interestadual ou serpenteie por ruas urbanas apertadas. O desempenho não hesita. Sem queda de potência, sem superaquecimento, sem hesitação.
Um modo de alta potência pode ser engatado viagem após viagem, mudança após mudança, com o sistema de resfriamento ignorando o calor do deserto e os abusos de parar e seguir. Os motoristas testando os caminhões Titan relatam algo estranho. O caminhão antecipa seus movimentos. O mapeamento do acelerador assistido por inteligência artificial ajusta a entrega de torque antes que o pedal esteja totalmente pressionado, sincronizando a produção com o estilo do motorista, a inclinação da estrada e o peso da carga em tempo real. É menos como dirigir uma máquina e mais como comandar uma fera viva. Uma que está sempre pronta para empurrar mais forte. Este não é apenas mais um caminhão. É uma revolução sobre 18 rodas. Uma prévia de um futuro onde o frete é rápido, limpo e imparável. O Cummins X15N não é apenas uma maravilha técnica. É o coração pulsante de uma nova era no transporte. E a indústria está apenas começando a acordar para seu poder. Mas esse poder não está trancado dentro de uma célula de teste. Está transportando carga através de continentes, cortando contas de combustível pela metade e reescrevendo a economia do transporte rodoviário de longa distância em tempo real. O novo X15N da Cummins não é apenas um motor para a estrada, é uma mudança de energia para o mundo. Entregando mais de 500 cavalos de potência e até 1850 lb-p de torque, ele pode transportar a carga mais pesada através do continente enquanto emite uma fração do carbono. Um único motor pode manter uma frota inteira de longa distância em movimento por semanas com gás natural renovável, misturas de hidrogênio ou combustíveis de ultrabaixa emissão, cortando as emissões operacionais em até 90%. A Cummins não está apenas vendendo uma unidade de potência. Está vendendo uma usina de energia limpa móvel, um cavalo de trabalho autônomo que transforma cada caminhão em um centro móvel de transporte sustentável. Sua arquitetura avançada agnóstica em combustível transforma veículos pesados em mais do que transporte. Eles se tornam linhas de vida para indústrias e cidades. Zonas de desastre, projetos de construção remotos, até comunidades off-grid podem tirar energia diretamente dos sistemas geradores do caminhão. Imagine um futuro onde veículos de frota estacionados alimentam energia limpa nas redes locais durante escassezes, estabilizam a infraestrutura após tempestades e mantêm alimentos, água e suprimentos médicos em movimento sem queimar uma gota de diesel. A durabilidade, eficiência e flexibilidade